Shalom, preciosos. Tudo bem com vocês? Aleluia! Eu louvo a Deus por poder entrar na sua casa, na sua residência, no lugar onde você está agora, para juntos celebrarmos ao Rei Eterno. Hoje é um dia muito especial. Glória a Deus. É o dia de nós celebrarmos o nome de Yahvé. Declarar quão grande Ele é nas nossas vidas. Falar do seu amor, falar das suas provisões, falar da sua fidelidade. É algo pertinente àquele que tem uma experiência com Deus. Saber que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Louvo a Deus pela sua vida. Gostaria de que, enquanto você aí está, convide alguém, compartilhe, peça para alguém se inscrever no nosso canal. É um canal de edificação, de ensinamento, de pregação do Evangelho. É a oportunidade que Deus está dando nesse deserto em que estamos atravessando para chegar nas casas, chegar às pessoas, os ambientes onde literalmente não podemos ir fisicamente. Chegamos através desse veículo tão tremendo de comunicação. Glória a Deus! E hoje nós vamos nos envolver nessa provisão, nessa proteção, nesse cuidado de Deus, conosco, nesse deserto da vida. Aleluia! Portanto, gostaria que você comigo agora elevasse a sua voz em oração. Aleluia! Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, pelo louvor chegado à tua presença, onde recebeste aqui conjuntamente as nossas ações de graças, os louvores dos nossos lábios, a adoração do nosso espírito. E nesta hora queremos te agradecer por toda a provisão que o Senhor tem dado, abençoado a igreja, os irmãos, com generosidade, lealdade, fidelidade, que tem trazido os dízimos à casa do tesouro, depositado no lugar adequado, no lugar devido. E nesta hora, Pai, nós vindicamos as bênçãos exaradas da Tua palavra sobre a vida de cada um e, acima de tudo, Pai, o Teu cuidado e a Tua proteção nos dias em que vivemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje nós vamos nos expor a palavra de Deus, baseado no nosso decreto, Aleluia, de 2021, que a palavra de Deus nos diz, eu vou citar aqui a versão King James: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, prestem atenção, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia, aleluia. Para termos uma compreensão maior, mais profunda ou mais ampla deste texto, ele está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, dos versículos 16 até o 21, que diz: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Aqui é uma alusão à libertação do povo do Senhor, do povo de Israel, do povo hebreu, lá do Egito, nas garras de Faraó.
E o texto que eu li está mostrando, aleluia, esqueçam o que viveram no passado, o que viveram no passado. O que significa dizer isto, meus irmãos? Aleluia, que Deus, na sua soberania, para cada tempo da vida, Ele preparou algo manifestando o seu poder e o seu amor, seus milagres, a sua disciplina, enfim, tudo aquilo que dizem do seu caráter, aleluia, ao seu devido tempo, à sua devida época. E aqui o profeta Isaías, ele está dizendo que aquilo dali é passado. Eles, os hebreus, os israelitas, portanto, que estavam ali, aquela geração, ou os seus primeiros pais, ou seja, aqueles que chegaram à terra de Canaã, eles não vivenciaram a escravidão do Egito, pois aqueles que vivenciaram a escravidão do Egito, ou seja, daqueles, apenas Josué e Calebe entrou na terra prometida. E ele está dizendo agora que parem de olhar para trás. É preciso viver o momento, viver a história presente. E ele diz o seguinte: vejam, ou seja, prestem atenção, estou fazendo uma coisa nova. Ela já chegou. Glória a Deus, vocês não estão reconhecendo? Até no deserto eu vou abrir caminhos e riachos no ermo. Aleluia. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo. Agora veja bem o propósito dessa provisão. Não era necessariamente para os animais, mas tinha uma finalidade, ou seja, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei, aleluia, para mim mesmo, a fim de que proclamassem o meu louvor. Ou seja, o Senhor está usando o profeta para dizer que eles não parem no passado. É hora de olhar o presente, a situação presente, onde eles se encontravam, cativos em Babilônia. Mas não era o projeto de Deus ali. Foram ali por quê? Porque por 420 anos, 430 anos, deixaram de guardar o ano sabático e o Senhor cobra o atrasado. Portanto, 70 anos que a terra deixou de descansar. Era agora o momento, por causa da desobediência do povo, por causa da obstinação do povo, da resistência do povo a Deus e sua palavra, tiveram de ser levados cativos para a Babilônia. Mas não podiam ficar ali, porque não era lá o lugar deles. Eles também ficavam lembrando o passado, relembrando a história da libertação do Egito, a história do deserto, que seus pais lhes contaram. E Deus está dizendo que aquilo dali passou, que eles tinham que olhar, que o tempo estava se cumprindo, Deus revelara ao profeta Daniel, e que ali exatamente, ao final, estava a hora de voltar à terra, mas era um deserto. E pensar na volta para a Babilônia era pensar na caminhada, pensar nas dificuldades, era pensar nas impossibilidades. E Deus está dizendo aqui, aleluia, até no deserto eu vou abrir caminho e riachos no ermo. Glória a Deus. Deus está dizendo para nós, para o seu povo, aleluia, que para ele não há impossíveis. Também a história não para ali, da libertação do povo da escravidão de Faraó, nem tampouco do retorno de Babilônia para Jerusalém. A história, ela é universal. A história tem suas etapas, mas nada é novo debaixo do sol. Deus está tratando com o seu povo e muitas vezes nós fazemos uma distinção. Povo de Israel é povo de Israel, o povo a igreja é a igreja e etc.
mas a história espiritualmente ela se repete e tem seus reflexos aqui. Portanto, hoje convém atentarmos com muita diligência para o que Deus está tratando para nós em pleno século 21, ano de 2021. É hora, aleluia, de estarmos olhando para o passado sem termos uma atitude no presente. Deus está nos encurralando, nos chamando, nos acordando, nos despertando, porque esta é a hora de provarmos a sua soberania, provarmos o seu poder, provarmos as suas libertações, compreendermos que, se não passamos aqui hoje num deserto físico, mas passamos um deserto de outra dimensão, na dimensão espiritual, na dimensão do tempo, da realidade, enfim, do deserto da nossa própria vida, de uma humanidade que caminha na sua dura cerviz, não reconhecendo os fatos, os incidentes acontecidos ao seu redor. A igreja do Senhor Jesus levanta-se nesta hora, altruísta, poderosa em Deus, compreendendo que é uma hora de Deus para a humanidade e especialmente para a igreja. Nós somos os ceareiros desta última hora. Deus está nos chamando a um ajuste, a um encontro com Ele, a um momento de acerto de contas, a um momento de acordar, aleluia, de experimentar as bênçãos e libertações e as provisões que Ele está trazendo para nós nesse pleno deserto desta vida. Não adianta pensar em qualquer coisa, encher a nossa cabeça de preocupações, de notícias daqui e dali. Elas servem tão somente para nos informar sobre algo e tomarmos decisões em Deus para contribuir, colaborar com a solução dos problemas, orando pela nossa nação, orando pelos nossos governantes, orando por nós mesmos, pela nossa casa, pela igreja e, nesse mesmo tempo, levando esta mensagem de salvação na forma e dos meios e dos caminhos que se nos apresentam diante. Importa que a palavra do Senhor, o evangelho de Deus seja pregado a tempo e a fora de tempo. Não é hora de repetir os erros do passado. Não é hora de repetir os erros lá no deserto, quando ainda o povo saiu do Egito. Não é hora de repetir os erros daqueles que, mesmo nascendo no deserto, ainda feriram a santidade do Senhor. Meus queridos, o Salmo 78, versículo 19, nós lemos assim: exclamaram contra o Senhor, questionando: será Deus capaz de servir-nos à mesa nesse deserto? Vejam bem, estamos aqui. Poderíamos fazer uma conjectura de como foi esse questionamento, de como foi a forma como o povo chegou para Moisés, como eles, os israelitas, chegaram uns aos outros. A palavra de Deus nos diz que eles questionaram. Questionar, reclamar, procurar resposta, enfim, há palavras semelhantes a questionar. Eu gostaria de dizer a vocês algo: gritar, apregoar, berrar, bradar, bramir, chiar, esbravejar, esgolear, guinchar, ladrar, uivar, vociferar, cantar. Não sei que expressão se colocaria aqui a uma dessas palavras que são semelhantes a reclamar. Eu imagino que não era
com voz piedosa, nem com sussurro apenas. Era um vozerio de murmuração, de reclamação, de censura, de acusação ao líder, coisas semelhantes, e tudo aquilo feriu a santidade de Deus e a fidelidade de Deus para com o povo. Mas hoje nós vamos estudar aqui um Deus grande, tremendo, misericordioso, que apesar de toda essa murmuração, essa reclamação, Deus continuou fiel às suas promessas, à sua palavra, deu ao povo o suficiente para eles chegarem ilesos na terra de Canaã. No entanto, a atitude, a falta de reconhecimento do poder de Deus, da presença de Deus, da provisão divina, os levou a morrerem no deserto. Meus queridos, quero lhes dizer que Deus tem um lugar certo para o seu povo. Aleluia, para Israel deu a terra prometida, para os que se arrependerem o perdão dos pecados, e para a igreja a vida eterna. Não podemos dissociar a história, não podemos desprezar a nação de Israel e todo o seu histórico, onde Deus presente ali. Não podemos também desprezar os gentios, aqueles que não têm a palavra de Deus. Precisamos amá-los e, a exemplo de Jesus, sermos misericordiosos, levá-los, conduzi-los ao conhecimento do Evangelho, para que creiam e se arrependam dos seus pecados. Aleluia! Por isso, Paulo nos diz que de judeus e gentios, de ambos os povos, fez um, o qual denominou de Igreja do Senhor Jesus Cristo, coluna e firmeza da verdade. Os fatos de Deus, meus irmãos e meus amigos, são bem paradoxais. O Salmo 78 demonstra muito bem isto. Vejam bem, o normal seria Deus colocar a mesa em meio ao local onde havia abundância, como no caso do Egito, onde o povo de Israel se encontrava. Era um lugar banhado pelo Nilo e o povo gozava de abundância. No entanto, ele os transporta para o deserto para falar-lhes ao coração. Vamos ao livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14. Versículo 14 diz: portanto, eis que eu a atrairei, aleluia, e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus quer tratar conosco, mas muitas vezes envolvidos e vivendo com as coisas desta vida, procurando uma vida nababesca, onde tudo parece satisfazer: o dinheiro, o emprego, o casamento, a família, a casa, o carro, os meios, os amigos, o prazer da carne, tudo muito fácil. Agora é só discar, agora é só entrar no aplicativo, tudo nos chega às mãos. Há condição para isso? Deus está tratando com o seu povo, Deus está tratando com o mundo. É uma hora de olhar para Ele, pois diz a sua palavra: olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. Aleluia! E hoje nós vamos caminhar pelo deserto, aprendendo lições, tomando posturas, rejeitando aquilo que levou o povo de Deus a pecar, e vamos agora redirecionar a nossa vida, vamos agora focar, aleluia, o que Deus preparou para nós, para vivermos a abundância da sua graça, porque a nossa morada não é aqui. Diz a palavra do Senhor em Miqueias capítulo 2, versículo 10, levantai-vos e andai, pois não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Corrupção aqui, meu amado irmão, meu querido amigo, não refere-se a lava-jato ou qualquer outra coisa, mas é a corrupção da humanidade, é a deterioração da vida moral, espiritual, o desentendimento, esse caos. Vivemos hoje uma Babel em todos os aspectos. Por isso,
aleluia, o Senhor se levanta, confunde as línguas, confunde a ciência, confunde os homens, confundem os ideologistas, e agora levanta um povo cheio de fé, de alegria, que vence e declara: Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém chega à presença de Deus a não ser por esta porta e este caminho que é Jesus, o Filho de Deus. O deserto, meus amigos, é um lugar árido e sem vegetação, cercado de vales, área despovoada, local seco, com sol escaldante durante o dia, e quando tem ventos, são ventos fortes que não refrescam, e durante a noite é um frio tenebroso. A Bíblia faz referências ao deserto como lugar de provações, e com o objetivo de ensinar e de aprimorar. O povo de Israel, para chegar à terra prometida, teve que passar pelo deserto. Elias foi para o deserto. Aleluia, o próprio Jesus também, antes de começar o seu ministério, de dar continuidade ao ministério, ele também foi levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele venceu ao inimigo e opositor de Deus e de sua causa, em todos os aspectos, e a palavra de Deus nos diz que depois que o diabo o deixou, vencido, derrotado, vieram os anjos do Senhor, os anjos do céu, aleluia, e serviram ao Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 11. Moisés, filho da filha de Faraó, homem de destacável conhecimento secular, para conhecer o valor de servir a Deus e ao seu povo, passou primeiro pelo deserto. Ele precisou de desintoxicar da idolatria, do ocultismo, de uma ciência, não é, que só levava o homem ao orgulho. Ele passou pelo deserto, foi treinado lá para poder servir ao povo de Deus. E nos diz a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, onde ali está a galeria dos fiéis, e diz que Moisés, sendo já grande, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele preferiu, aleluia, sofrer com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo, ter o prazer do pecado. Aleluia. Queridos, o deserto é um lugar de aprendizado. Quero aqui lembrar o saudoso pastor José Apolônio da Silva, potiguar de Lajeado Grande, aqui do município de Goianinha. Foi meu pastor. Ele comparou a palavra de Deus, a Bíblia, nos seus escritos, nos periódicos chamado A Seara, publicação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Com muita propriedade, ele comparou a Bíblia a um grande edifício, onde chamava cada livro de andar, cada capítulo de corredor e cada versículo de sala. Para honrá-lo, vamos nos situar no 19º andar deste edifício da Bíblia, que é o livro dos Salmos, precisamente no corredor 78, que é o capítulo, e na sala 19. Se fosse hoje, dentro dessa reestruturação, chamaríamos a Bíblia de um condomínio fechado, composto de 66 colunas, glória a Deus, e uma delas, torres, aliás, e uma delas a torre chamada Salmos, no andar de número 78, e a sala 19, onde aconteceu na história do tempo a experiência narrada pelo rei Davi com relação ao povo de Israel. Este espaço bíblico permite algumas observações que nos dão esperança, confiança e saber que Deus é capaz de preparar não só uma mesa, mas um banquete, aleluia, e nos mostrar que Ele está no controle. Restando-nos apenas, guarde estas 3 palavras: esperar,
perseverar e confiar no seu poder. Aqui, se conseguimos ver a providência, a provisão e o cuidado de Yahvé com o seu povo, vemos também o esquecimento, a ingratidão e a murmuração desse mesmo povo, o que é lamentável. O texto bíblico básico mostra Israel desafiando a Deus e colocando o seu líder Moisés contra a parede. Acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Ora, queridos, este falar por si já diz tudo. Jamais devemos duvidar do poder de Deus e murmurar do seu cuidado, reclamar do deserto que estamos atravessando, pois deserto é lugar de tratamento, de peleja, mas também é lugar de milagres, lugar de intimidade com Deus. Compreendamos que essa situação em que estamos passando nos leva ao crescimento espiritual, tendo o objetivo de glorificar a Trindade Santa, pois é no deserto que nós seremos testados. Fiquemos tranquilos, pois Deus está no controle, ou seja, permaneçamos firmes. O Salmo também mostra que depois da provisão, o povo esqueceu do Senhor. Milagres que eram verdadeiros memoriais, simplesmente Israel esqueceu e devolveu ingratidão ao Senhor. Veja no Salmo 78, versículo 6, 7 e 11. Para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Aleluia! Por isso o povo foi levado para o deserto onde Deus, aleluia, quis e decidiu tratar com eles. Admira-nos ver como Deus, depois de tirar o povo do Egito, os empurra literalmente para um grande e terrível deserto. Qual o propósito divino? Não seria melhor fazer um trajeto em linha reta do Egito para a terra prometida, sem escalas? Por que razão ficar vagando naquele deserto inóspito por toda uma geração? Eu, queridos, só tenho a resposta: mostrar ao povo os nomes da redenção, aleluia, residentes nele mesmo. O deserto tem limitações. No deserto a água era escassa, mas Deus fazia sair água da rocha. No deserto não havia vegetação, nem plantio de trigo, a fim de fazer pão. Por isso Deus mandava o maná do céu, aleluia, como se fosse uma geada. Deus tinha aviários, não tinha aviários para a criação de codornizes, mas Deus enviava com o vento do Oriente as codornizes. Glória a Deus! No deserto tem provisão, provisão divina. Aleluia! Nessa mesa do deserto continha água. Está escrito, Salmo 78, versículos 15 e 16. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. A mesa que Deus prepara para nós hoje é uma mesa espiritual e contém a palavra de Deus que é pura, limpa, que mata a sede. Foi Jesus quem disse, João capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E em João capítulo 7, aleluia, versículos 37 ao 39, está escrito, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé no meio da multidão e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Falava ele isto a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Nesta mesa do deserto continha maná.
A palavra de Deus nos diz, Salmo 78, versículos 24 e 25, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhe dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos e lhes mandou comida a fartar. Aleluia! Glória! Deus é Yahvé, Jireh, o provedor para o seu povo. Nesta mesa do deserto continha carne. Salmo 78, versículos 26 ao 29. Está escrito: fez soprar o vento do oriente nos céus e o trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar, e as fez cair no meio do arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Imaginem o povo na desobediência, na rebelião, desejando voltar, desejando comer cebolas no Egito, pepino, querendo carne ali, zombando de Deus, desafiando Moisés. Está escrito no livro de Êxodo, o Senhor falando: comereis carne, e amanhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia! Deus não só tem preparado bênçãos para esta vida terrena, material, humana, como também tem preparado bênçãos para o futuro, as quais se referem à consumação da salvação. O contexto da pergunta, meus queridos: pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Demonstra a incredulidade que subjaz por trás desta colocação e, junto com outras provocações levantadas pelo povo contra o Senhor, acabou por levá-los a uma séria disciplina que decidiu esperar pela nova geração que cresceu no deserto para então introduzi-los em Canaã. Aqui, se eu não obedecer, se você não obedecer, Deus vai levantar outra geração para cumprir o seu propósito. Não adianta se esquivar, não adianta resistir, não adianta esconder o talento, não adianta ocultar o chamado. Deus nos chama para um propósito. Aleluia! E quando nós, uma pessoa, um povo, uma família ou uma igreja não responde a este chamado, Deus tem suas providências. Para o povo de Israel, todos pereceram no deserto, com exceção de Josué e Calebe. A história se repete. Eu já vivi essa experiência na minha realidade ministerial. Muito novo, cheio de vida, de vigor. Fui trabalhar em determinada igreja. E ali havia uma dificuldade. E na luta e na peleja, quando foi um dia, tive a ousadia de dizer para toda a igreja: eu vim aqui para trabalhar. Se vocês não se dispuserem, das duas, uma: ou Deus me removerá deste lugar, por quem tanto vocês oraram, ou então Deus levantará outro povo aqui. E se for para levantar outro povo, prepare-se, gente, para se mudar, para se transferir. Eu para fazer funeral, irmãos, e não deu outra. Não deu outra. Quem se despertou, lançou mão ao arado e trabalhamos juntos. Quem não entendeu a visão, quem não entendeu o outdoor naquele dia, uns faleceram, outros se transferiram, mas Deus levantou uma grande igreja. E de uma única igreja praticamente na cidade, hoje tem mais de 20. Por quê? Porque Deus cumpre o seu propósito. Por isso, disse Jesus, é melhor entrar na vida
aleluia, faltando um dos membros, do que com todo o corpo ir para o inferno. É hora de acordar, é hora de despertar, é hora de ver no deserto a provisão de Deus e não esperar para ser um portador, um porta-voz do medo, do pavor, baixando a própria imunidade. A realidade está posta. Vamos ter os cuidados necessários, aleluia, mas não vamos perder as pontas do altar. Estaremos diante do Senhor pela nossa geração, pelo nosso país, pela igreja, pelas famílias, porque o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e direito de redenção. Aleluia, aleluia, glória a Deus para sempre. A nova geração de israelitas que entrou em Canaã foi sabedora, sim, que Deus prepara uma mesa no deserto. Todo cristão é levado pela permissão de Deus a circunstâncias que ensinam alguma coisa, embora lhes custe um preço, o da obediência. Quantas vezes nos deparamos em desertos e vales na nossa peregrinação nesta terra e erroneamente nos perguntamos ao Senhor, por quê? Quando deveríamos perguntar, para quê? No deserto nos sentimos sós e é a partir daí que se tem uma das maiores experiências com Deus, como aconteceu com Moisés. Aleluia, mesmo que no deserto o grito pareça não ser ouvido, o clamor não atendido, o céu parecer de bronze, as lágrimas secarem-se ao calor do sol escaldante e a trajetória pareça não ter fim. No entanto, há um Deus verdadeiro que nos contempla nessa trajetória e nos aprimora conforme a sua vontade e nos ouve e nos serve uma mesa, ainda que isso nos pareça impossível. O salmista Davi, em várias circunstâncias, faz referência aos desertos da vida. No momento de sua tristeza, ele desabafa. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? O desânimo tenta invadir a alma, então ele clama, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Então o Espírito do Senhor o inspira, ergue-se, e ele diz, quanto a mim, confio na tua graça, regozijo o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, aleluia, que me tem feito muito bem. Salmos 13, versículos de 1 ao 5. Deus provou que pode beneficiar o seu povo, enviando carne, pão e água. Multidões de pássaros migraram da Síria e da Arábia para a África Central, pela área do Mar Báltico, durante o outono e na primavera retornavam, e uma das linhas tomadas passa exatamente pela parte do Sinai. Comenta-se que sempre o vento era a favor. Desta vez o vento foi contrário e que as aves se cansaram e caíram no arraial dos israelitas. Esta é a explicação da ciência e às vezes estamos prontos para acreditar no relato e glorificar a ciência do que crer que é ou foi uma atuação divina provando que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, Deus tem preparado um milagre em meio ao deserto em que estamos atravessando. Seja, aleluia, na área espiritual, na área financeira, na área social, na área familiar, no contexto da igreja, da visão espiritual que nós temos do mundo em relação a Deus, a salvação e a perdição, céu e inferno. Deus nos deu a sua palavra e nos deu o imperioso ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Deus tem preparado uma grande vitória, mesmo quando não exista mais nenhuma possibilidade pelas vias humanas. Deus tem preparado uma mesa na presença, aleluia, dos nossos inimigos, dos inimigos dele também.
Temos alguns exemplos, o tempo não dá para a gente mastigar aqui, lembrar, ruminar a palavra, mas vamos trazer um exemplo. José, aleluia, lá no Egito. Pensemos na mulher de Potifar, que o caluniou, os soldados que o levaram para a prisão, lá os presos, os sérios, bem como aqueles que o acusaram, viram, aleluia, o rei tirando o anel do dedo e colocar no dedo da mão de José um colar de ouro com vestes de linho, com carro de ministro de Estado, dando ordens a todos e se curvando, dando ordens e todos se curvando quando este passava. Gênesis capítulo 41, aleluia, 38 a 46. Deus tem preparado um livramento que os nossos olhos nunca contemplam. Nós vemos o caso de Pedro na prisão, de Daniel, aleluia, sendo liberto da cova dos leões, ali na cova. Deus tem preparado um futuro para alguém. Esse alguém sou eu, é você. Mesmo que você tenha queimado etapas da vida e parece que tudo acabou, quero dirigir a minha palavra como palavra do Senhor para a sua vida, meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã. Não sei como foi sua vida pregressa, não sei como foi sua vida pretérita. O que eu sei é que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos em todo lugar que se arrependam. Não importa o que você viveu e desfrutou no pecado, Deus agora está chamando você para mudar a sua mentalidade, para renovar o seu espírito, para dar um novo sentido da vida. Porque a linguagem do pecado é uma linguagem diabólica, é uma linguagem de desobediência e de rebelião contra Deus. É uma linguagem da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. O povo não conhece a Deus, o Deus que nos faz prosperar. A linguagem lá do mundo sobre prosperidade é diferente. É assim, quem não rouba e quem não herda. E conclui o adágio. Ou seja, para se viver bem no mundo, para se prosperar, para se enriquecer, tem que mentir, tem que fraudar, tem que velhacar, tem que enganar. Ao passo que Deus, na sua palavra, nos ensina, que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos. Aleluia! Deus tem preparado uma porta, apesar da mesma, aparentemente, estar fechada, se manter fechada até hoje. Aleluia! Receba nesta hora a palavra de Deus que diz: assim diz Yahvé, reprima a tua voz do choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz Yahvé, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Aleluia. Jeremias capítulo 31, versículos 16 e 17. Bendito seja o nome do Senhor. Enfim, o deserto espiritual. Como você está se conduzindo nesse deserto? Reclamando, murmurando, chorando? A palavra diz: engula suas palavras de lamentação. Pare de chorar. Olhe para o Senhor e Ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo. Seja fiel. Aleluia. E Deus responderá. Glória a Deus, transformará o seu gemido em canto, a sua dor em saúde e regozijo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quem já fez uma viagem a um deserto espiritual sabe quão difícil é percorrer este caminho. Calor de dia, frio à noite, escassez total de tudo e de todos, incompreensão por todos os lados, abandonos, críticas, cobranças, desamor, enfim, uma sequidão completa de tudo o que precisamos naquele momento. Não adianta querer questionar ou queixar-se com alguém, porque neste momento você é único. É a sua viagem mais longínqua e solitária.
Encerro esta palavra nesta noite, glória a Deus, com uma ilustração. Certa vez um pregador fazia uma viagem por mar. Ao aproximar-se da costa à noite, estava caindo forte temporal e a entrada do porto parecia muito estreita. Então ele se dirigiu ao capitão que estava na ponte de comando e lhe perguntou: capitão, como o senhor sabe o momento de fazer a curva e entrar no porto? O capitão olha para aquele pregador e diz: isso tem um segredo, disse-lhe o capitão. Você está vendo aquelas 3 luzes na praia? Quando eu as vejo, as 3 em linha reta, eu entro direto. Meus queridos, todas as vezes que alinhamos aquelas palavras que eu disse que você guardasse, esperança, perseverança e conhecimento e confiança para vencermos os obstáculos e rompermos pela fé, podemos estar certos de que desfrutamos das promessas de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Querido amigo, nossa hora não permite se alongar, mas gostaria de dizer a você que todos nós, no mundo inteiro, estamos passando por um deserto. Deserto da pandemia, crise do desemprego, pavor, dúvida, caos. Mas Deus levantou um povo que em meio a isso tudo, Deus está tratando, trabalhando, purificando, chamando, fortalecendo, provendo para a grande vitória. Quero convidá-lo nesta noite para fazer parte deste exército, porque o fim vem, diz a palavra do Senhor. O mal está às portas, o diabo campeia, destruindo vidas, seja porque via for, mas Deus está recolhendo os seus. E aqueles que ele não está recolhendo, ele está chamando para um ajuste, para a santificação, para assumir o compromisso de ir buscar você, aí onde você está, no seu pecado, na sua desobediência, no seu desvio, não sei qual sua condição espiritual. Eu, se fosse você, tomaria a mais nobre das decisões, correr para Jesus, porque Ele é, aleluia, o nosso Salvador, o nosso libertador, o nosso protetor. Ele é o nosso amigo e quer ser seu amigo também. Se você crê de todo o seu coração, ore comigo agora. Senhor Jesus, ouvi a Tua palavra e em meio ao deserto da minha vida, eu quero olhar para Ti, crer no Teu Evangelho, crer na Tua palavra, confessar-Te como Senhor e Salvador da minha vida, dizer não ao mundo, ao pecado, ao diabo, aos vícios, e quero agora, aleluia, dar essa sacada do mundo de pecado para o reino amado do Filho de Deus. Recebe a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, ouçam os nossos avisos na tela e durante a semana. Glória a Deus, terça-feira estarei com vocês na nossa reunião, ainda telepresencial. Aleluia. Por fim, Pai, muito obrigado por esta hora tão sublime de falar do Teu amor. Apresentamos a nossa nação. Senhor, olha para o Brasil. Temos orado pela nossa pátria, pelos nossos compatrícios. Temos orado, meu Deus, pedindo que o Senhor, no seu amor e bondade, dê uma oportunidade a essa gente te conhecer, ouvir o Teu Evangelho, ouvir a Tua palavra. Toma as rédeas da nossa nação, rédeas espirituais, rédeas políticas, rédeas da ciência, rédeas, Pai, aleluia, que estão entregues hoje, onde cada um puxa na sua própria direção. A Tua palavra nos diz que os nossos ouvidos ouvirão a voz por detrás de nós, dizendo: este é o caminho, andai nele.
sem vos desviardes para a direita nem para a esquerda. Que o Brasil ouça essa voz. Jesus, tu és o Senhor e Salvador da nossa nação. E em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E o teu nome permanecerá eternamente. O teu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. Os homens serão abençoados em ti, Jesus, e todas as nações te chamarão bem-aventurado, e bendito seja para sempre o teu nome glorioso. Encha-se toda a terra da tua glória. Amém e amém. A graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Amém e amém. Um abraço, beijo no coração, e no próximo domingo, cercando a mesa do Senhor, estaremos participando dos memoriais da aliança. Se você está feliz com Jesus, diga amém. Aplauda Ele. Aleluia! Sei que estás aqui, Senhor.